Bom dia a todos e a todas. Vamos estar dando início à nossa reunião. Vamos pedir desculpa pelo atraso aí, mas em decorrência, graças a Deus, da chuva, ela veio para nos dar uma aliviada aí, né? Nós estávamos precisamos dela muito aí ainda. E tem muita gente ainda, muito secretário que está no trânsito, não está conseguindo chegar. Mas nós temos o nosso compromisso com o CIB hoje e nós precisamos ter o horário previsto. Primeiramente, eu queria dar a solidariedade com o pessoal de Mariana e com o pessoal que fica no Rio Doce, ali, nas margens, margianos lá. A gente sabe da dificuldade, do que eles passaram, do que estão passando, das angústias que vêm aí. Nesse momento que a gente precisa realmente dar um apoio, pelo menos, porque cada um vai estar sabendo o que está se passando e as dificuldades que tem. Mas eu tenho certeza que essa população é forte e vai conseguir dar a volta por cima aí. O assunto que a gente precisa colocar também em relação ao Novembro Azul. A gente divulga muito o Outubro Rosa, e o nosso Novembro Azul é bem esquecidinho. Então, nós precisamos rever isso daí, nós precisamos realmente fazer uma campanha mais... principalmente que a gente sabe dos paradigmas que é colocar esses homens para poder fazer esses exames. E se a gente não divulga um pouco mais, fica mais complicado aí ainda, né? Queria dar outro informe. Nós tivemos ontem na Assembleia Legislativa e está vindo um projeto aí para podermos, nós, secretários, colaborarmos com esse projeto, que é justamente a gente colocar a propaganda das bebidas fora dos horários nobres. Ou seja, ela poder ser veiculada só das 10 à noite, às 22 horas, às 6 horas da manhã. Então, nós vamos estar repassando depois para os municípios, a Assembleia vai estar mandando para os secretários uma folha para colher a assinatura da população, como foi no Saúde Mais 10. A gente sabe que vai ser uma batalha muito difícil, muito complicada, porque os anseios financeiros vão estar muito sobrepostos, mas eu tenho certeza nós não estamos querendo proibir a utilização, mas simplesmente proibir a veiculação, o anúncio da bebida naqueles horários nobres, para a gente tentar realmente diminuir o acesso dos jovens a essa droga também, né? É uma batalha dura, mas nós vamos estar comprometidos com essa causa nobre que nos atormenta muito nos nossos municípios. Nós vamos colocar depois aí os outros ocorridos, né, dentro das nossas pauta normal. Passa a palavra para o Eduardo. Bem-vindo. Bom dia a todos e a todas. Queria colocar, Zé, a preocupação que alguns gestores do Norte têm entrado em contato comigo, e deve ser a preocupação de todos os secretários com a questão dos repasses federais da saúde, com as notícias que estão chegando de parcelamento, de atraso mais uma vez, e a gente, nos municípios, com a dificuldade de pagar folha de pagamento, pagar 13º, pagar prestadores. Claro que a gente, aqui em Minas, não tem governabilidade sobre o Ministério, mas eu acho que nós temos que fazer coro junto ao CONASEMES para cobrar do Ministério que os repasses sejam em dia, para não criar mais problemas que os gestores já têm, né? E também a SES, na CIB de outubro, colocou aí uma série de incentivos, uma série de bonificações, e cobrar da SES também
um cronograma de desembolso para que a gente tenha mais tranquilidade, que a gente possa programar o nosso financeiro para o final de ano, para qualquer ajuda que vier hoje para os municípios de Minas vai ser extremamente bem-vindo. Era só isso, um bom dia, uma boa reunião para todos. Complementando a sua fala, ontem o Mauro esteve presente com a gente aqui, inclusive participou dessa audiência pública lá na Assembleia, e ele está realmente, pelo CONASENS, cobrando incessantemente o ministro para poder não ter esse parcelamento dos pagamentos para dezembro, pedindo para ver se tem condições de ser pagamento único. E a mesma coisa nós vamos conversar hoje com o Dr. Fausto, pedindo, via CONAS, que aí vai ter ele como vice-presidente do CONAS, quem sabe vai estar podendo também juntar ao nosso anseio, às nossas necessidades. E concordo plenamente em relação ao cronograma de pagamento da SES, em relação àquilo tudo que nós aprovamos na CIB, na última CIB. Vai ser pauta nossa hoje de conversa. Não só isso, como também temos os veículos que eles têm para poder colocar para a agenda, aquelas emendas, né? Os 12%, como que vai ser o Estado vai conseguir alocar esses 12%, cumprir esse papel dele nesses 12%, tendo só 2 meses aí para poder, bem dizer, complementar, 1 mês e meio, né, na realidade, para a gente terminar o ano de 2015. Cris, que vai falar? Da judicialização? Não, meu mesmo? É só o histórico. Bom. É só você falar o número de pessoas, né? Tá. Nós tivemos 2 eventos expressivos nesse último mês. Foi SES-COSEMES, a parceria, né? No seminário de judicialização e o outro no seminário de apoio à descentralização da gestão dos prestadores, né? No seminário de judicialização, nós tivemos um total de convidados via Cislog de 313. Solicitaram custeio via Cislog de 246. Tivemos um total de inscritos no seminário, 724 pessoas, com 517 pessoas presentes. No nosso contrato, junto com a SES, do nosso plano de trabalho, nós pagamos 240 diárias, num preço médio de R$ 191. Foram 210 passagens aéreas, num preço médio de R$ 365. E um custo de alimentação de R$ 5.375. Isso daqui era o que nós tínhamos no nosso plano de trabalho, junto com a SES, no bloco de gestão. No seminário de apoio à descentralização da gestão, nós tivemos 313, mesmo número de convidados, 159 solicitaram no Cislog seu reembolso. Tivemos 447 pessoas inscritas, 377 presentes. Nós pagamos 230 diárias, a um custo médio de 209, e 210 passagens aéreas a um custo de 306. Então, nós estamos realmente colocando para vocês o que nós estamos gastando para não termos, assim, está transparente para não ter problema. Muitas vezes o pessoal fala assim, mas por que foi lá no Ouro Minas? É porque COSEMES hoje, para poder fazer essa tomada de preço, ela faz uma licitação, como qualquer outro município, e aí ganha aquele que apresentar o menor custo. E para um evento nesse porte, nós não temos dentro de Belo Horizonte muitas disponibilidades de alocação.
Então, aí foi por isso que nós fizemos no Ouro Minas, justamente para podermos... O custo-benefício foi o menor. Então, não temos assim, se quiser ainda vir aqui para poder analisar, está tudo aberto, o dia que vocês quiserem pode solicitar com a gente, vem aqui no COSEMES e nós abrimos para vocês como que é os procedimentos que a gente faz. Oi? Bom, o Douglas está colocando para nós aqui, até dia 30 de novembro agora, fecha-se totalmente o custo disso daí. Tá? É que tem alguns pagamentos ainda para ser feitos, alimentação, de deslocamento, né, os transfers. Né? Então, está colocado, eu acho que a função nossa justamente está colocando para vocês o que foi acordado. Foi decidido também pela diretoria, nós tiramos 3 membros, que aí vai ser o Alex, o Eduardo e o Alexandre, tá? Para poder analisar o prêmio COSEMES em ação e, ao mesmo tempo, eles vão estar revendo se precisa fazer alguma alteração para o prêmio ação do próximo ano. Esses membros vão estar reunidos amanhã, analisando tudo que foi que os COSEMES regionais apresentaram e vão estar divulgando para poder, se alguém tiver alguma consideração, tiver algum recurso, então você tem 48 horas para fazer essa manifestação via os presidentes dos COSEMES regionais. Passando essas 48 horas, está acordado, e aí nós vamos estar divulgando a colocação desses das regiões que foram as ganhadoras. Bom, na parte dos informes, deixa eu ver mais alguma... Eu queria colocar uma outra coisa aqui que nós precisamos esclarecer. Tem alguns secretários que saíram e faziam parte da diretoria do COSEMES. De acordo com os nossos jurídicos, para a gente recompor esses secretários, nós precisaríamos fazer uma nova assembleia. E isso não tem jeito, não justifica a gente hoje, no momento, bom dia, a gente fazer um evento nesse porte, com custo disso daí, para a gente estar substituindo. Espero que nesse novo estatuto que está sendo feito, que está sendo criado, que está sendo elaborado, a gente possa ver essas dificuldades. E por que isso daí, entendeu? Porque se nós hoje fizermos qualquer alteração, nós não vamos estar podendo pagar esses deslocamentos, porque nós temos um plano de ação junto com o SES, e aí não vai estar sendo contemplado esse pessoal para poder fazer parte. E aí nós não temos recurso para poder bancar todos os 853 secretários para poder participar das nossas reuniões de CIB mensalmente. Então, a gente já está colocando já a dificuldade, e aí nós, alterando o estatuto, nós vamos ter condições realmente de, assim que for saindo os secretários, sendo substituído, fazendo a recomposição da chapa. E, principalmente, a gente está enxergando que, para o próximo ano, nós vamos ter muita dificuldade, porque, provavelmente, nós vamos ter muitos secretários saindo disso daí. Mas nós temos certeza que nós vamos estar, essa comissão que está analisando o novo estatuto, vai ter a capacidade de poder a gente alterar e não passarmos mais essas dificuldades. Outro informe que eu preciso colocar também, nós não esquecermos que nós vamos estar tendo, dia 1º a dia 4 de dezembro, a Conferência Nacional de Saúde. Espero que os nossos membros que estejam representando o Estado possam estar lá bem preparados, bem ávidos, para poder a gente fazer
um esclarecimento e tentar levar um pouquinho mais das nossas ansiedades para as futuras políticas públicas nacional. Então, o Estado está preparando direitinho para poder levar os congressistas nessa conferência. Dando continuidade, chamo a Paola. Bom dia a todos. Levantei dali, a Márcia Faria estava falando, nós está um dia bom de estar em casa, vendo televisão, né? Na chuvinha dessa. Mas trabalhar nesse tempinho também é bom, né? Graças a Deus, que o calor ninguém merece. Bom, então, gente, nós vamos fazer a nossa dinâmica aqui de leitura. E no tópico da cardiologia, eu só vou pedir licença para a gente só também mostrar algumas coisas já da planilha final de pactuação. Tá? Vamos lá, moçada? Então, esse é o nosso resumo da Câmara Técnica do mês de novembro. Nós tivemos a reunião de PPI e Câmara Técnica. Na Câmara Técnica, a presença da Aline de Bicas, da Ana Paula de Montes Claros, do Eduardo de Taiobeiras, da Eliane de Alpercata, do Fernando de Teófilo Otoni, do Giovanni de Santa Bárbara, o Geraldo César de Ponte Nova, a Márcia de Candeias, a Rejane de Curvelo, o Saulo de Padre Paraíso e a Márcia Faria, representando o nível central da Secretaria de Belo Horizonte, eu acompanhando a Câmara Técnica. Na Comissão PPI, Cardiologia e Cirurgias Eletivas, porque cardiologia e cirurgias eletivas são filhotes aí, né, da Comissão PPI, tivemos reuniões intercaladas ao longo desse mês. A Denise de Mesquita, a Esther da Secretaria Municipal de Belo Horizonte, a Marilene de Ipatinga, a Cátia de Valadares, a Zuzu de Araçuaí, o Geraldo César de Ponte Nova, o Gilson Urbano de Janaúba, o Fábio, do nível central da Secretaria Municipal de Belo Horizonte, e acompanhando a discussão especificamente da PPI. Eu vou separar duas Márcias que estão sentadas ali, pode? Pode? Pode. Então, pronto. Então, agora, mas é que eu vou separar as duas, eu vou, porque o zum está chegando aqui. Como é que eu faço? Pode de castigo? Brincadeira, uma de um lado, outra do outro. Então, entrando na pauta de homologações. Nós tivemos as nossas pactuações de CIRA e CIRA, novamente aprovados sem recomendação da Câmara Técnica, e ainda não apresentada essa planilha de tramitação interna. Lembrando que, no próximo mês, a previsão é de que a gente pactue aqui os fluxos de organização das reuniões de CIR, de CIRA, de CIB, e devemos também já trazer uma proposta de acompanhamento dessas pactuações em sistema que todos consigam visualizar essa tramitação. A letra A2 é a proposta de emendas parlamentares cadastradas no fundo. Então, direto na CIB, porque não passou na Câmara Técnica, mas são duas propostas do município de Uberlândia, no valor total de R$ 2.200.000, para o Hospital das Clínicas de Uberlândia, 3 propostas do município de Engenheiro Caldas para equipamento de atenção básica, da ordem de R$ 330.000, contempla o município de Nova Serrana com 2 propostas da ordem de R$ 6.100.000 para a construção de um centro de especialidades, o município de Licínia, no valor de R$ 250.000 para equipamento de atenção básica, e o município de Bicas, da ordem de R$ 2.300.000 para 7 propostas de emenda. Na mudança de modalidade de NASF, o município de Bonito de Minas, que muda de NASF 2 para NASF 1. Nos informes, então, a letra A são a lista de beneficiários do programa de Requalifica UBS. Então, aqui já dando o informe de que é o município de Jacuí, Moema e Varginha, que informaram o ateste de conclusão de obra. A letra B, data e horário da realização da reunião ordinária de CIB, no mês de dezembro, atenção de todo mundo para esse tópico de informe.
porque, devido à realização da 15ª Conferência Nacional de Saúde no período de 1º a 4 de dezembro, e a CIT no dia 10/12, a CIB de dezembro vai acontecer no dia 9 de dezembro, de 13 às 19 horas, ou o dia inteiro, dependendo do volume de pactuações. Então, ao longo desse próximo mês, nós vamos ter que manter um contato próximo, porque tem várias pautas que estão vindo para a pactuação em dezembro, e vamos ter que mensurar, e até para nos organizar com relação à reunião de COSEIS e à duração da reunião da CIB. Não é? A gente só vai conseguir saber isso um pouquinho mais para frente. Nos informes também, a regionalização da assistência farmacêutica. Então, o Homero apresentou lá na Câmara Técnica as normas de financiamento e execução do componente básico e as perguntas mais frequentes no processo de regionalização da assistência farmacêutica. Esse material está disponível no endereço, né, que se segue aqui, destacando que o prazo para adesão à ata de registro de preço estadual se encerra no dia da Câmara Técnica, informou dia 20/11, mas a Magali e a Rejane já passaram a informação agora de manhã, que é dia 22, porque 20 é sexta-feira, né, e 22 é domingo. Então, mas a ata é online, né, então a adesão dela no CIGAF, e o Homero também, na parte da tarde, já vai avisar que a mudança é a pactuação até dia 22/11. Letra D, nos informes, as diretrizes da política de atenção hospitalar no Estado de Minas Gerais. Veja que ela não vem aqui como apresentação e nem como pactuação, ela vem como um informe, porque na Câmara Técnica o grupo da SES apresentou a proposta e achamos por bem trazer para a CIB o informe de que está sendo discutido. Tá? Bom, então, o conteúdo é que na Câmara Técnica foi apresentada as diretrizes, objetivos e proposição de uma tipologia de serviços hospitalares. Propõe-se uma tipologia de serviços hospitalares para o Estado de Minas Gerais em conformidade com o elenco de serviços e o papel do município nas regiões de saúde, respeitando-se a hierarquização tecnológica da organização do sistema. Busca-se o equilíbrio entre a acessibilidade geográfica e critérios de eficiência econômica, escala e escopo, devendo predominar o critério de acesso sobre os de eficiência econômica. Então, ainda é o mesmo princípio nosso do PDR. É levar, mesmo que ali tenha uma escala pequena, prejuízo, vamos chamar financeiro, mas tem que estar perto da população. Sobrepuseram-se os critérios de escala e tipologias de serviços previstos nas redes de atenção à urgência e emergência, aos da rede de atenção à gravidez, parto e puerpério, da rede Cegonha, rede de atenção às doenças crônicas, rede de atenção psicossocial, rede de atenção à pessoa com deficiência, de forma a compor conjunto de oferta de serviços necessários em cada nível. Então, isso aqui também é para nos tranquilizar de que, na análise, foram considerado o papel das instituições hospitalares nas redes de atenção. A tipologia hospitalar proposta a primeira tipologia, são 7 tipologias. A primeira tipologia é hospital local, a segunda tipologia, hospital de referência microrregional tipo 1, a terceira tipologia, hospital de referência microrregional tipo 2, a quarta tipologia, hospital macrorregional tipo 1, quinta tipologia, hospital macrorregional tipo 2, sexta tipologia, hospitais especializados, e 7, hospitais e ou serviços de apoio, todos descritos com suas características, requisitos obrigatórios mínimos, equipamentos e serviços mínimos de regulação do acesso. Foi retirada uma subcomissão da Câmara Técnica, que aprofundará mais no tema e levará para apreciação e pactuação na CIB de dezembro. Então, essa subcomissão da Câmara Técnica tem a representação dos gestores municipais de várias regiões do Estado, duas reuniões de aprofundamento do tema, para que a gente possa, aí sim, trazer para a pactuação na CIB de dezembro. Na pauta das apresentações, então, a letra A é a funcionalidade desenvolvida no SUSFácil para cadastramento na fila de cirurgias eletivas. Então, veja, essa é uma demanda antiga, antiga do COSENS, da discussão da PPI, e agora o Estado está apresentando essa funcionalidade. Nós vamos conhecer efetivamente toda a nossa fila, para o atendimento no SUS. Então, vai apresentar o cenário atual da demanda de cirurgias eletivas no Estado de Minas Gerais.
Então, qual que é esse cenário hoje nosso? A gente desconhece, desconhecimento da demanda real do Estado para cirurgias eletivas, uma informação fragmentada e desatualizada, diluída nos municípios de origem e atendimento, falta de subsídio para as propostas de ampliação de acesso, seja através da PPI ou pela estratégia extrateto do Ministério da Saúde, cadastro no SUS-Fácil realizado apenas para cumprimento dos ritos de autorização de AEH e agendamento do atendimento, sem gestão da fila. Proposta, então, apresentada. Alteração do fluxo de eletivas do SUS-Fácil com a criação da fila de internações eletivas por paciente e procedimento. Cronograma de implantação, então, desse cadastro da fila. Novembro de 2015, o treinamento para Belo Horizonte, que já começa para nós também meio como um piloto disso. Dezembro de 2015, teste no sistema SUS-Fácil, com 2 ou 3 municípios já testando essa fila. Em janeiro de 2016, início da implantação e cadastramento da fila pelos municípios de origem, com prazo final de março de 2016, para que todo mundo tenha já cadastrado todos os pacientes no SUS-Fácil. Tá? Esse sistema, por isso que ele passa por testes, ele foi desenvolvido, atualizado pela Prodenge, ele busca a lógica do SUS-Fácil atual, mas não apaga, porque antes apagava a fila, agora não, ela vai ficar registrado e vai ser possível acompanhar até a saída desse paciente da fila. A letra B das apresentações são os resultados finais do projeto Caminhos do Cuidado em Minas. Então, esse projeto teve como objetivo contribuir com a formação de profissionais da Estratégia de Saúde da Família, para que pudesse atuar como agente de mudança nas práticas de cuidado em saúde mental e o uso prejudicial de drogas. Foram ofertadas e preenchidas 33.137 vagas, 28.814 alunos foram aprovados, sendo 25.419 agentes comunitários, 819 auxiliares de enfermagem e 2.576 técnicos de enfermagem. Então, é para dar o retorno da execução desse projeto. Entrando, então, na pauta das pactuações. Autoriza o repasse de recursos financeiros para reforço do custeio das ações e serviços de saúde no município de Belo Horizonte. Foi analisado pela Câmara Técnica e aprovado sem recomendações. Esse ponto de pauta foi apresentado juntamente com as primeiras diretrizes da política hospitalar. Foi apurado pela Secretaria de Estado, juntamente com a gestão do município de Belo Horizonte, a execução financeira do hospital beneficiado para atender a ortopedia. Serão destinados recursos do Tesouro Estadual no valor de 6 milhões anuais ao Fundo Municipal de Belo Horizonte e repassado pelo Fundo Estadual em parcelas mensais de R$ 500 mil, a partir da competência em novembro de 2015. Os recursos deverão ser destinados ao Hospital São Francisco, Unidade Santa Lúcia, para reforço do custeio da atenção e urgência e emergência de média complexidade e alta complexidade. Letra B1, rede de cardiologia. Analisado pela Comissão PPI e aprovado com recomendações. Então, lembrando que essa discussão da cardiologia ela foi pauta de várias reuniões dessa subcomissão da cardiologia da PPI. Existe um total de 39 serviços habilitados distribuídos em todas as regiões de saúde ampliadas, exceto Jequitinhonha, sendo 32 serviços habilitados em cirurgia cardiovascular e intervencionista, 16 serviços habilitados na endovascular, 10 serviços habilitados em eletrofisiologia, 7 serviços exclusivos em cardiovascular e serviços não habilitados em vascular de alta complexidade realiza o procedimento 0406020078, implantação de catéter de longa permanência. Exemplo, serviços oncológicos. Então, isso foi importante separar, porque é um procedimento que esses serviços também realizam e não são da cardio específico. Não é? Apresenta as formas de organização da cardiologia, com produção anual mínima esperada de serviços. Então, hoje, atendendo o que está na portaria, cirurgias cardiovasculares adultos são 180 anos e infantil 120. Cirurgias vasculares são 90, cardiologia intervencionista 144, cirurgias endovasculares 120 e eletrofisiologia 39. Então, isso é importante porque a portaria assim define e o Ministério, os últimos credenciamentos dele, ele mandava o recurso para que isso acontecesse nos serviços. Foi realizado o seguinte percurso metodológico para a apresentação dessa proposta.
análise do panorama de assistência em cardiologia por origem e atendimento no estado de Minas Gerais. Então, vocês devem ter se lembrado, umas 4 CIBs atrás, talvez a Roseli esteve aqui mostrando para a gente como é que estava o mapa de assistência da cardiologia, né, em Minas Gerais. 2, simulação dos quantitativos dispostos pela portaria SAS 210, que é esses que a gente colocou acima aqui, para os municípios de atendimento que possuem portarias macroalocadas. Ao mesmo tempo, quando o Ministério ele habilitava serviços, ele não definia as origens, ele mandava o dinheiro e ficava macroalocado. Ele punha o recurso no município, mas não dizia claramente quem eram as origens. Número 3, análise dos custos médios dos municípios de atendimento. Então, precisávamos de analisar, dentro dessas formas de organização, que procedimentos que estavam sendo feitos. Alguns serviços eles têm incentivos de urgência. Então, a gente precisava de expurgar primeiro, né, os incentivos para ver um custo, vamos chamar dela purinha ali, né, dela peladinha, sem nada, e depois incorporar as especificidades. Então, isso foi feito para chegar a um custo médio de cada procedimento da cardio, e depois voltamos para os municípios, e se aquela instituição tinha algum outro tipo de incentivo, também foi agregado. Tá? Então, conseguimos apurar os custos médios dos atendimentos. Ativação de metas físicas bloqueadas na PPI, nas regiões de origem, com verificação de necessidade de remanejamento. Então, nós tínhamos locais que não estavam conseguindo entrar para atendimento. Então, a gente conseguiu pegar serviços que tinham capacidade e abrir metas físicas para que eles pudessem recepcionar mais atendimento. 5. Avaliação da estratégia de produção dos serviços credenciados em hemodinâmica isolada. Então, esse ponto ele não será apresentado hoje, mas ele será apresentado na próxima reunião. Então, pegou todos os, eu acho que são 6 ou 7 serviços, né, de hemodinâmica isolada, e viu a resposta que eles deram ao Estado dentro da rede de cardiologia. Foram respostas positivas, mas nós pedimos que a gente apresentasse esse ponto enquanto uma estratégia numa próxima CIB da condução. Como é que vai ser para frente? Vamos continuar habilitando hemodinâmica isolada? Então, será objeto da próxima reunião. Mas, então, o grupo também mergulhou nisso. 6. Avaliação da cobertura das regiões de saúde a partir de parâmetros estabelecidos em comparação com outros estados e Brasil. Então, nós vamos ver agora, em seguida, aqui, que foram traçados parâmetros de cobertura para cada uma dessas formas de organização. Porque nós temos serviços, às vezes, que estavam atendendo muito, 2 vezes acima do parâmetro, Brasil, São Paulo, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul é o campeão de parâmetro alto de cardiologia. Né? A gente, na comissão, até brincava, será que é o frio demais, ou é muito chimarrão, o que será? Mas, assim, muito. E, em Minas, a gente achou alguns lugares com uma cobertura exacerbada, de 2 ou 3 vezes parâmetro Brasil. Então, nós vamos estimular esse tipo de cobertura. Qual é a cobertura esperada? Então, estabelecer um parâmetro Minas, de cobertura por parâmetro. Porque, lembrando, né, a nossa PPI, como é que ela é? A gente coloca um parâmetro e programa ali a meta física a partir desse parâmetro e multiplica pela meta financeira. Tá? Então, era essencial achar o parâmetro aí, Minas. 7. Avaliação da resolubilidade dos serviços credenciados por forma de organização. Esse era um outro ponto importante também. Analisar esses 39 serviços, se eles efetivamente estavam resolvendo o problema das regiões que já estavam com ele. Então, novamente, foi feita essa análise. 8. Adequação da programação da cardiologia na PPI em consonância com o desenho da regionalização, propondo 2 opções para a pactuação das microrregiões. Então, nós vamos ver aqui o resultado da pactuação proposta. Ela será validada com vocês no território regional, em reunião de CIR, porque a pactuação da cardiologia é por micro. Né? Eu pego a região de origem, pactuo com outro serviço. Então, o que vai sair como proposta é efetivamente uma proposta, seguindo essas lógicas. Nós precisamos de
captar pessoas, para o que a gente chamou de ativar a metafísica, para serviços que tinham capacidade também de receber. E não adiantava eu deixar uma população num território onde ela não teria acesso. Tá? Os parâmetros de cobertura adotados, ajustando ao recurso total, porque aí foi analisado o parâmetro Brasil, o parâmetro Minas, mas existe um valor disponível em Minas. Então, a gente precisou também de ajustar novamente parâmetro com dinheiro. Então, os parâmetros ficaram assim. Cirurgias cardiovasculares, 0,03944. Veja que o Brasil é 0,378. Ficamos um pouquinho acima do Brasil. Cirurgias vasculares, é 0,01046. Nós ficamos com 0,0123. Também aqui, um pouquinho abaixo. Cardiologia intervencionista. Ficamos com 0,0392, Brasil 0,372, ficamos um pouquinho acima. Cirurgia endovascular, 0,00714, Brasil 0,0074. Tá? Então, ficamos abaixo. E eletrofisiologia, 0,00298, Brasil é 0,035, ficamos abaixo. Tá? Então, pressupostos do método de cálculo das metas físicas na PPI. Então, vejam só, o que vocês vão encontrar para a pactuação. Então, foi uma meta física para cada região de saúde, quantificada a partir da cobertura estabelecida pelo parâmetro por forma de organização. Então, essa é a lógica de organização da PPI. Tá? Pegamos a meta física de cada região e vamos multiplicar pelo parâmetro proposto acima. As regiões de saúde ampliadas de referência foram definidas considerando a proximidade de localização e o fluxo predominante de pacientes já existentes. Então, gente, é muito importante, quando vocês forem pactuar no território, dar um exemplo. Tá? Na reunião mesmo, estava lá o Geraldo Sede de Ponte Nova. E aí, uma proposta dele caminhar para a região de Juiz de Fora, em algumas coisas. Para quê? Saindo mesmo. Aí ele falou, mas o meu fluxo é Belo Horizonte. Mas, por exemplo, Muriaé. Então, se ele sai efetivamente dali para Muriaé, ele libera a entrada, muitas vezes, do Nordeste aqui dentro de Belo Horizonte. Então, é importante isso nos momentos de pactuação, porque falar, não, mas historicamente eu sempre fui para lá. Bom, se não for nenhum dano de tanta distância, pensa que o que está acontecendo é um fluxo no mapinha mesmo. Todo mundo tentando ir para o mais próximo. Então, como Belo Horizonte tem uma capacidade maior, então, a região de Divinópolis precisa, muitas micros da região de Divinópolis, irem para o sul, porque o sul tem uma capacidade instalada enorme, mas Divinópolis também tem capacidade. Então, vamos manter um pouco da capacidade em Divinópolis e também utilizar a capacidade instalada que está ali no sul, que foram serviços habilitados pelo Ministério. Né? Então, essa lógica de uma maneira simples, encher os serviços já existentes, buscando a população sempre o mais próximo possível. Tá? Poderão as regiões de saúde pactuar com mais de uma região de saúde ampliada. Então, se você tiver que pactuar, exemplo esse. Eu estou na região de Formiga, macro ali de Divinópolis, eu posso pactuar parte do meu serviço em Belo Horizonte, posso manter outra parte em Divinópolis, eu posso manter em Passos. Não é? Então, poderão ser pactuadas mais de uma região de saúde. As pactuações serão realizadas, primeiramente, com as regiões de saúde ampliada identificadas como referência. Todas as regiões de saúde ampliada deverão ofertar, no mínimo, 60% da necessidade prevista para o residente do seu território. É esse exemplo. Por exemplo, Divinópolis está com o serviço com a cobertura baixa, mas, ainda assim, mantém-se uma referência em Divinópolis para ver se alavanca, se vai, mas os municípios eles precisam também de conseguir pactuar com outras referências. Né? A planilha final propõe, por região de saúde e forma de organização, a referência do município de atendimento, que deverá ser confirmado nas reuniões de CIR e CIRA no início de 2016. Então, eu vou pedir ao Álvaro aqui para abrir para a gente. Pode abrir o PowerPoint, Álvaro, lá no final, mais no finalzinho dele, dos mapas, e depois eu vou abrir
a do Excel? Eu não trouxe aqui. Tá aqui. Rapidamente, tá? Só para a gente... Pode descer, pode ir lá para os mapinhas. Pode descer. Esse é o primeiro mapa? Esse é o primeiro? Esse. Então, sem nos ater muito, tá, gente? Porque o importante, eu achei importante trazer o desenho do mapa, é só para a gente entender que esse movimento de setas ele vai acontecer. Às vezes a gente... Então, esse é o primeiro, da eletrofisiologia. Nós só temos 5 municípios que fazem atendimento de eletrofisiologia. Então, muita gente vai ter que sair. Falar, mas o norte vai sair? Vai, porque lá não tem. Tá? Onde tem um nomezinho escrito. Então, são esse movimento que foi ali espelhado depois na planilha de Excel. Pode passar. Eletrofisiologia. A vascular, tá? Onde não tem setinha saindo, é porque a própria região ampliada consegue segurar. Mas se tem alguma parte que não consegue segurar, ela vai começar a sair, ó, tá vendo? Foi esse exemplo lá do Geraldo. Ó. Então, ele sai daqui de Ponte Nova, vai para Muriaé ou Juiz de Fora, ele entra na Sudeste. Então, ele fala, não, mas eu prefiro vir para cá, para Belo Horizonte. Mas, veja, Belo Horizonte está recebendo, Nordeste está recebendo, Jequitinhonha está recebendo parte de Divinópolis. Então, precisa, entre aspas, desafogar uns para eles poderem entrar. Tá? Isso que está quantificado. Então, parte da região de Divinópolis vai aqui para o sul, a parte da região aqui da Noroeste tem que entrar aqui para o sul. Uberaba, Uberlândia dão conta deles mesmos. Pode passar. A endovascular, veja as setinhas, porque a gente também precisa desse movimento, que nem todas as regiões têm a endovascular. Então, mas a ideia é sempre o mais próximo possível desses, que esses pacientes se desloquem o menos possível. Tá? Pode passar. Cardiovascular, da mesma forma. Né? Então, aqui onde tem, nós temos menos movimento, né, de necessidade de saída das macros, pode passar. A intervencionista, da mesma forma, pouco movimento de saída, né, das macros. Então, é sempre essa tentativa. Pode passar. Abre a planilha de Excel para a gente. Então, é mais para ilustrar, tá, gente, qual é a lógica, e é importante que todo mundo entenda isso nos momentos de pactuação. Que tente o lugar mais próximo possível e, se possível, for indicado para outro lugar, então não tiver uma distorção tão grande de distância, vá para lá, porque provavelmente está liberando para receber outras pessoas. Tá? Tá claro essa lógica, gente? Então, essa é a planilha que vocês vão ver. O Miguel vai fazer um sisteminha e tal, porque... Chega ela para cá para mim. Para cá. Aqui, ó. Para cá, para cá. Ela tem para cá. Obrigada. Então, a planilha vai ser assim, ó, forma de organização, qual que é a região de saúde de origem, qual que é o município de atendimento e que quantidade. Então, todas as regiões de saúde de origem, elas estão listadas. Então, para a cirurgia vascular, para onde está sendo, né, a região, por exemplo, Itaobi, para onde que está vindo como município de atendimento. Então, isso tudo vai, de modo que vocês em CIR, vocês... Põe um filtro aqui para mim, o Álvaro, por favor. Região de origem, pode pôr. Região de origem aqui, desmarca e filtra aqui, Além Paraíba. Então, em CIR, né, de Além Paraíba, vai confirmar se a cirurgia vascular de Além Paraíba realmente vai para Juiz de Fora, a endovascular se vai... Então, sempre olhar a forma de organização e se vocês vão manter o município de atendimento. Ok? Aí fala assim, não, mas eu quero montar tudo em Juiz de Fora. Lembre-se que tem uma regrinha que foi feita também por trás, que é uma série de histórica que se buscou onde é que estava sendo atendido. Tá? Desfiltra Além Paraíba, vamos ver a grande Paraíso, para onde é que está indo. Paraíso. Então, aqui, vascular, você tem Teófilo Otoni, tem uma em Belo Horizonte.
a endovascular um pouco em Belo Horizonte, outra em Ipatinga, a eletrofisiologia em BH. Então, sempre buscou o mais próximo. Tá? É isso que a gente, que não tem tioflotônio, que não tem nas macros, a gente teve que andar um pouco para outros locais. Tá claro isso, gente? Então, essa que foi a proposta. E essa é a planilha que vocês vão validar nos territórios, ok? Por aqui. Letra B2. Constitui comissão para definir os fluxos e protocolos das demandas de atendimento e procedimentos que não constam das padronizações do Ministério da Saúde, bem como das demandas judicializadas. Analisado pela Comissão PPI e aprovado com recomendações. Essa demanda, gente, aqui, de constituir essa comissão, ela saiu antes do seminário de judicialização, porque o COSENS e a SES têm assento em vários fóruns, mas não existe um fórum SES-COSENS para poder tratar da judicialização. Então, foi constituído essa comissão para tratar desses processos, bem como da padronização das respostas com relação ao que não existe na tabela do SUS. Né? Vários de vocês devem ter visto agora uma resposta que a gente até passou para os membros da BPI, de Belo Horizonte para os municípios, falando, olha, esse procedimento não está na tabela, o que você quer fazer? Então, porque Belo Horizonte responde que não tem na tabela. Agora, vai que manda lá para o grande Carlos Chagas, e Carlos Chagas, o Ricardo, não, eu pago isso. Então, nós temos que alinhar esses retornos. Né? Assim, como é que cada um vai responder frente a uma demanda judicial ou para não judicializar? Então, esse foi um dos grandes frutos do encaminhamento deixado tanto pelo presidente Zé Maurício quanto pelo secretário Fausto, da constituição dessa comissão para alinhar as conversas. Né? Então, o grupo técnico será composto por 3 técnicos da SES e 3 representantes do COSENS, com os respectivos suplentes, daqui já pedindo, então, aos presidentes, né? Porque aí vamos soltar do COSENS o pedido de indicação das regiões, e aí vão passar pela indicação do COSENS, né? De acordo com os currículos, a indicação dos COSENS são 3 e 3, tá bom? Então, são 6 membros. Então, aqui já Então, cada COSENS aqui, cada presidente, apoiadores, todo mundo, atenção, para já indicar para o COSENS, nós precisamos desse nome no máximo em até 15 dias, porque já temos, né, vai sair um cronograma de trabalho, para todo mundo indicar daquela mesma forma. A comissão reunir-se-á mensalmente e extraordinariamente, quando necessário, e será coordenada pelo superintendente de programação assistencial. O grupo técnico terá as seguintes atribuições. 1. Elaborar, em 4 meses, uma proposta de trabalho que contém os fluxos para apreciação de solicitações de materiais, procedimentos e medicamentos não constantes da tabela de procedimentos, medicamentos e OPM do SUS. 2. Conhecer o volume e motivos de concessão de liminares e mandatos judiciais, exigindo cumprimento do governo estadual e governo municipais. Vocês vejam que hoje é muito comum, né? A Aline de Bicas está ali, né? Aciona o município e aciona o Estado, e nós vimos no seminário de judicialização que aciona também a União. Né? Então, como é que todo mundo responde, né, a isso? Propor medidas que reduzam os mandados judiciais e promovam a racionalização dos gastos dos gestores estadual e municipal com a judicialização. Então, vamos organizar, porque nós estamos desorganizados, né, para trabalhar essas respostas. Letra C. Aprova a metodologia de cálculo do encontro de contas de recursos financeiros destinados ao componente básico do bloco de financiamento da assistência farmacêutica referentes à competência 2014 e o respectivo plano de aplicação dos recursos financeiros. Então, foi analisado pela Câmara Técnica e representantes da Comissão de Assistência Farmacêutica que participaram da Câmara Técnica e aprovando 100 recomendações. Então, não teve uma reunião específica da Comissão de Assistência Farmacêutica, os membros foram convocados para participar da Comissão de Assistência da Câmara. Os membros da Assistência Farmacêutica foram convocados para participar da Câmara Técnica pelo prazo exíguo, que também chegou o convite da SES. Então, nós racionalizamos, né, trouxemos para a representação. Os valores do encontro de contas, então, voltando aqui,
os valores de cada município ficaram em consulta pública, então isso já nos dá tranquilidade, não é? Os valores do encontro de contas totalizam 7.646.000, referentes ao investimento tripartite do componente básico da assistência farmacêutica em Minas, no bloco de financiamento da assistência farmacêutica. Os recursos financeiros serão utilizados para aquisição centralizada no Estado de medicamentos do próprio componente e insumos para tratamento de diabetes. O valor de 4.796.000, esse é o dinheiro do Estado que ele não gastou. Tá? Referente ao recurso estadual, não executado em 2014, destina-se à aquisição de medicamento e ou insumos do componente básico da ciência farmacêutica. Mas, veja, para os municípios constando a resolução que transitarem para a forma de gestão totalmente centralizada no município, a execução do eventual saldo será objeto de deliberação específica. Lembrando, né, que a grande mudança da descentralização é que o dinheiro, agora, também o Estado, em vez de mandar em medicamento, ele manda em dinheiro. Então, se chegar lá na linha, tiver saldo de dinheiro estadual, lá em Janaúba, estou vendo o Gilson ali, então tem saldo lá em Janaúba, ele pode optar, se ele tiver optado pela descentralização, em receber em espécie e não em medicamento. Os valores do encontro de contas referentes à contrapartida municipal do componente básico da assistência farmacêutica, né, então, quanto que os municípios não integralizaram, é de 1.600.000. Deverão ser integralizados por meio de boleto bancário, disponibilizado no CIGAF, até o dia 30/4/2016. Então, alguns municípios não integralizaram, às vezes atraso, o tanto de atraso que a gente teve de entrega, os municípios também tiraram o pé e têm, então, que integralizar. Isso. A parte, então, como diz o Saulo, não vem para cá, quem está atrasado tem que pagar. A partir da integralização do boleto bancário, o saldo estará disponível para programação no CIGAF. A não integralização da contrapartida municipal até a data de 30 de abril de 2016 acarretará a suspensão das programações de medicamento do componente básico até a regularização. O saldo disponível para programação está descrito por município. Tá? Letra D. Dispõe sobre o restabelecimento da organização dos comitês estadual, regional, municipal, compartilhados e hospitalares de prevenção da mortalidade materna, infantil e fetal e da outras providências. Então, isso foi discutido também, é a retomada do trabalho desses comitês, na verdade. Analisado pela Câmara Técnica, aprovado com recomendações, os comitês de prevenção são organizados, são organismos de natureza interinstitucional, multiprofissional, cuja atuação preserva o caráter confidencial, não coercitivo ou punitivo, ético, técnico, educativo e consultivo, e tem por finalidade analisar os óbitos maternos, infantis e fetais, com o objetivo de identificação de fatores da evitabilidade. 2. Avaliar a qualidade da assistência à saúde prestada à mulher e à criança para subsidiar as políticas públicas. 3. Elaborar a proposta de medidas de intervenção para a redução desses óbitos. Os comitês de prevenção da mortalidade materna, infantil e fetal se organização no nível estadual, regional, municipal e hospitalar. O formato de unificação dos comitês de prevenção de mortalidade materna, infantil e fetal deve ser preservado com o propósito de racionalizar sua retomada de atuação e otimizar seus processos de trabalho. No nível regional e municipal, os comitês que já se estruturaram em separado, né, se busca unificar, mas se já está funcionando separado, podem fazer a opção de permanecer nesse formato ou migrar para o formato unificado. As unidades regionais de saúde e os municípios se organizarão para constituir os comitês regionais e comitês municipais ou comitês compartilhados, respectivamente, podendo esses estarem vinculados à área técnica assistencial da saúde da mulher e da criança ou à vigilância em saúde, de acordo com as particularidades de cada um. Entende-se como Comitê Compartilhado de Prevenção da Mortalidade Materna, Infantil e Fetal o agrupamento de municípios de uma mesma região de saúde em um único comitê. O Comitê Compartilhado definirá qual será o município que o sediará em comum acordo com os demais municípios. Os comitês hospitalares de prevenção da mortalidade materna, infantil e fetal terão sede nas unidades hospitalares que realizam atendimento às gestantes e às crianças. A minuta apresenta a composição ainda dos comitês e das competências de cada comitê. O comitê estadual tem o prazo de 60 dias a partir da publicação da resolução para aprovar seu regimento interno e os comitês regionais, municipais e compartilhados deverão ter como diretriz para a elaboração dos seus regimentos o regimento interno do comitê estadual. Então, a partir da publicação do comitê estadual, aqui os comitês eles terão também orientação da sua formação.
Letra E. Aprova os termos de compromisso para a implantação e manutenção das ações e serviços públicos estratégicos de vigilância em saúde do Programa Academia da Saúde em Minas. Então, foi analisado pela Câmara Técnica, à luz da portaria 183 de 2014, e aprovado sem recomendação, aprovando os termos dos municípios de São João do Manhuaçu e Limeira do Oeste. Entrando na pauta das alterações, aprova a alteração do anexo único da deliberação 21.9. Pendura. Então, nas alterações, letra A, aprova o incentivo financeiro da prática corporal atividade física dos polos. Então, altera para inserir o município de Guaraciama e Francisco Dumont, que tinha ficado fora da listagem anterior. A outra alteração do SAMU, 192 é lá da leste, né, altera para definir que o SAMU 192 será regional, coincidente com os municípios que compõem a região ampliada de saúde leste, regulada inicialmente por 2 centrais de regulação de urgência, localizados nos municípios de Governador Valadares e Ipatinga, e terá o gerenciamento compartilhado entre os referidos municípios sede, né, de Valadares e Ipatinga, e por 2 consórcios públicos de natureza jurídica pública. Então, são, aos moldes do que aconteceu aqui no centro, né, o centro ele ficou dividido em 5 bases, aqui também estamos dividindo em 2 bases do SAMU, com 2 consórcios gerenciando. Continuam, né? São as 8 unidades de suporte básico, 29 unidades de suporte avançado, sendo que o financiamento tripartite do serviço do SAMU da região leste será pactuado em CIB após a publicação da portaria do Ministério, aprovando a implantação deste serviço de praxe. Não é? Letra C. Subsecretaria de Políticas, aqui altero o anexo único, mudando a deliberação que passamos no mês passado do Centro de Especialidades. Então, também isso não tinha passado da Câmara Técnica, chegou para alteração aqui. Não é inverso? Suporte básico, 29, e avançado, 8. Tá, eu vou olhar aqui, o Zé está me falando aqui, pode estar invertido o suporte básico, 29,8. Está invertido. Então, já... Então, é 8, viu, gente? O número é o contrário, é 29 USB e 8 USA. Tá? O 8 para lá. Ok. Mas vai que é todo mundo... Bom, então, esse último aqui da letra C é para corrigir um erro de cálculo do Centro de Especialidades, e aí alterou os anexos da deliberação 2.202 por um erro de digitação lá. Letra A, então, dos A de referendo, é o nosso teto, que vai todo mês. E a letra B1 e B2, vocês devem se lembrar, a gente conversou isso na outra reunião aqui, as pautas da saúde indígenas, elas tiveram suspensão para ser discutida em comissão específica. A Comissão da Saúde Indígena aprovou e, para não atrasar o cumprimento dos objetivos e remanejamento de recursos, foi liberado por A de referendo essas 2 minutas da saúde indígena. Então, vamos lá, voltando à nossa pauta das pactuações e das homologações. Só não esquecendo de pessoal identificar. Tá. Então, quem for fazer uso da palavra, só chamando que as reuniões estão sendo gravadas, se identificar para fazer o uso da palavra. Nas homologações, alguma dúvida? Letra A, A1 e A2. A mudança de modalidade de NASF também, acho que está tranquilo. Nos informes, letra A letra B, atenção à data, então, da próxima CIB. Letra C, da regionalização, chamando a atenção que o prazo passou para 22. Letra D, de dado, Márcia Faria. Bom dia. Paola, eu só queria acrescentar que, na discussão da Câmara Técnica, a gente chamou atenção para levar em consideração também aqueles hospitais que são 100% pró-hosp e os hospitais regionais, né? Para eles terem também um olhar mesmo, porque a função aqui está muito em cima de rede. A gente questionou isso. E a importância de também levar em consideração o hospital regional, que é um equipamento que está entrando, e os hospitais 100% SUS. Isso é o objeto de mergulho da comissão que se formou. Letra A, nas apresentações do SUS Fácil.
Letra B, resultados do caminho do cuidado. Nas pactuações, então, a letra A. Não tem que levantar a mão, não, Márcia Faria? Letra, ela quer tirar, né? Não pode abrir mão. Letra B1, então, rede de cardiologia. Diga, por favor, sempre se identificando, por favor.